Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, e uma quinta que está quente, porque a gente vai falar dos serviços, né, do comércio, desculpa, serviços a gente falou ontem, vamos falar do comércio, mas a gente tem um assunto bem importante para tratar com vocês, para discutir com vocês, que é justamente essa criação de narrativa em relação à queda do dólar, a internação do presidente Lula, a alta da Bolsa. Então a gente vai desconstruir tudo isso com vocês hoje aqui ao vivo, vai também trazer alguns posicionamentos de mídia hegemônica para desconstruir com vocês. E além disso, a gente vai falar da taxa Selic, que ontem teve uma alta de 1 ponto percentual. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia cheio hoje, saiu muita coisa para a gente discutir, saiu o comércio. O mundo real está muito bem, obrigado. O mundo da Faria Lima está meio bravo, né? Não conseguiram o que ele queria, mas, vamos dizer assim, estão desejando o mal para o presidente Lula, aí, pelo menos alguns agentes de mercado. Não tem nada a ver isso aí com a queda do dólar e com a alta da taxa da Bolsa, né? Mas a gente vê aí que em off alguns estão desejando o mal, né? A gente vai falar sobre isso, então tem bastante coisa para a gente tratar nesse dia de hoje. O absurdo que foi essa reunião do Copom e o comunicado, então, dia cheio. Então a gente já vamos partir para a nossa agenda para não perder tempo, né, Débora? Então o que o nosso telespectador pode esperar nesse dia de hoje? Bom, se o dia está cheio, a agenda está vazia, porque a gente vai praticamente repercutir aí as falas e os acontecimentos depois das 4 horas da tarde de ontem. Mas hoje a agenda está mais vazia. Então, o que tivemos de divulgação até agora? 6 horas na França teve relatório mensal do petróleo. Lá também, 8 horas da manhã, o CDE divulgou o PIB do G20 do terceiro trimestre. Aqui no Brasil, 9 horas da manhã, varejo restrito e ampliado. Então, já saíram os dados de varejo. Temos às 10h15, decisão de política monetária do Banco Central Europeu na zona do euro. E agora às 10h30 tivemos pedidos de auxílio-desemprego na semana até dia 7 de dezembro, dado aí termômetro de mercado de trabalho nos Estados Unidos. E por lá também índice de preços ao produtor, o famoso PPI e seu núcleo, ambos divulgados agora há pouquinho. Às 10h45 também, agora há pouco, começou uma coletiva de imprensa da Christine Lagarde depois da decisão de política monetária da zona do euro e às 18 horas o Peru divulga a sua decisão de juros. Então hoje um dia mais voltado mesmo aqui no Brasil para o varejo restrito e ampliado, então os números do varejo são a estrela do dia. E a gente tem o PPI aí no radar nos Estados Unidos, porque pode também trazer algum reforço para aquela queda de juros esperada na semana que vem. Débora, antes que a quinta série volte a se pronunciar aqui por causa da decisão aí que vai acontecer no Peru, né? Vamos falar aí sobre a Ásia, né? A gente tem a notícia que a gente divulga aí todos os dias aqui para vocês aqui, falando aí sobre o que aconteceu, o que pode acontecer, que é o que embasa o nosso giro de mercado, mas a gente vai começar falando da Ásia, né? Então você teve algumas empresas de tecnologia aí apresentando bons resultados, e isso mexeu com o mercado asiático, né, Débora? Exatamente. E é um dia que a gente tem volume de comércio, né? Volume do varejo, e o Peru na mesma agenda, é meio complicado para a quinta série, então a gente tem que segurar um pouco aqui para não cair nessa risada. Mas vamos lá, que vamos falar de Ásia, porque por lá a gente continua tendo aquela expectativa por novos estímulos, principalmente em relação à China. A Coreia do Sul também divulgou alguns estímulos, mas na China continua tendo a reunião do governo chinês. Eles continuam trazendo novas possibilidades de estímulos e o mercado continua esperando que esses novos estímulos sejam divulgados. Então a gente continua tendo um movimento positivo na Ásia, na esteira desses novos, ou na expectativa por esses novos estímulos. Parte deles já foram divulgados e parte ainda não. Então essa parte ainda não divulgada está causando um pouco de ansiedade, mas uma expectativa positiva de que esses estímulos vão aumentar a demanda chinesa, e isso está levando as bolsas asiáticas para o terreno positivo desde segunda-feira. Além disso, a gente teve a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, dado esse que era muito esperado ontem, e ele veio muito em linha com o esperado. Ele não veio acima do esperado, não trouxe surpresas. E ontem, só para vocês terem uma ideia, a probabilidade de corte de juros na semana que vem, né, na última reunião
de política monetária dos Estados Unidos, a chance de corte era de 100%. Então, os dados reforçaram essa expectativa de que a taxa de juros por lá vai cair. E isso acabou trazendo um ânimo para as empresas de tecnologia que são mais sensíveis a juros. Então, eu vou continuar aqui com o Xangai Composto na tela. Ele subiu 0,85, mais que ontem, né? Ontem, como eu tinha falado, as bolsas asiáticas ficaram ali meio mornas, não tiveram ali um crescimento, uma alta muito forte, justamente porque estavam esperando os dados dos Estados Unidos e que esses dados, né, ninguém queria se posicionar antes, porque esses dados poderiam mudar a trajetória, por exemplo, das ações de tecnologia. Então, a gente tem esse reforço, sim, de expectativa de corte de juros por lá, e isso acabou também injetando um pouco de ânimo nas bolsas asiáticas, que tem esse setor de tecnologia um pouco mais forte, e, além disso, é um setor muito sensível a juros, porque normalmente opera com capital de terceiros. Então, todo esse movimento acabou impulsionando as bolsas asiáticas hoje para cima, e como a gente pode ver aí, a gente tem uma correção no Ibovespa e no índice de commodities, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar de comércio com vocês. Exatamente, né? Vamos para o mundo real? Vamos para o mundo real, que você teve a pesquisa aí do comércio de outubro mostrando como que foram os dados do setor, e a gente teve uma nova alta, a gente teve só 2 quedas mensais nesse ano aí de 2024, então de 10 resultados, então 8 positivos em relação ao mês anterior, né? Você tem, então, que o acumulado no ano já está em 4,4%, nos últimos 2 meses em 4,4%. A gente tem também que o acumulado no ano já está em 5%, e você teve muito produto de grande valor agregado aí sendo comprado, né? Mesmo com essa taxa de juros elevadíssima que a gente está vivendo no Brasil, a gente está tendo aí compras, principalmente compras que precisam de parcela, precisam ser parceladas em várias vezes e até abrir crédito, inclusive, aí para você conseguir o financiamento disso. Então, o comércio mostra aí que está muito bem, e junto com o serviço, né? Que a gente sempre teve essa grande preocupação, que é o seguinte, que o brasileiro, principalmente nos últimos anos, né? Ele tinha que sempre fazer aquela escolha: ou eu compro algo para mim, ou eu vou ter um pouco de lazer aí e consumir em serviços. E nesse ano não, parece que os dois estão andando juntos, o comércio e o serviço estão crescendo ao mesmo tempo, coisa que era difícil você ver, por exemplo, até 2022. Vamos mostrar aqui a primeira tabela que a gente tem para vocês verem aí, ó. A gente estava em setembro em 0,9% aí de alta, a alta continua, então, além dessa alta 0,9%, cresceu mais um pouquinho, 0,4% em outubro, deu uma desacelerada, mas cresceu mais um pouco. O acumulado do varejo de 2024, do varejo normal, está em 5%. Do varejo ampliado, que você coloca automóveis e material de construção, está em 4,9%. E o acumulado em 12 meses está em 4,4% do varejo normal e do varejo ampliado em 4,3%. Então, muito bem aí o comércio esse ano. Vamos ver o que puxou o comércio para cima? Então, a gente tem aqui também, ó, alta de 0,4% do comércio. Combustíveis, você teve uma alta bem interessante aqui de 1,3%, 0,3% de supermercados e hipermercados. A gente tem aqui tecidos vestuários, que estava sofrendo muito com a concorrência chinesa, está voltando a subir, 1,7%. Móveis eletrodomésticos são coisas caras, que precisam de financiamento, às vezes abrir crédito na loja, você paga em mais de 12, 24 vezes aí, uma alta de 7,5% nesse momento, ó. Outro que destaca bem interessante, que equipamentos de escritório informático, ou seja, computador, notebook, outros eletrônicos também, celular, uma alta de 2,7% em outubro. Se a gente pegar o comércio ampliado também, a gente tem uma alta de 0,9%. Olha quanto vendeu de carro, gente, 8,1% a mais do que no mês anterior a venda de carro. Então, o comércio está muito aquecido, as pessoas estão com mais renda, elas estão gastando mais em serviços e comércio, o desemprego está mais baixo, que aumenta a confiança de renda futura para o trabalhador e ele acaba gastando mais, além de você ter esse aumento real aí da renda, né, o salário mínimo aumentando em termos reais, as pessoas conseguindo negociações salariais melhores e gastando mais. Então, isso tudo é reflexo e, ao mesmo tempo,
vai acabar gerando uma economia crescente, né? Então é como se fosse um círculo virtuoso, né? O comércio cresce porque as pessoas têm mais renda, e esse crescimento do comércio gera mais renda para as pessoas, que vão voltar a gastar no comércio, que vai gerar mais renda, então é esse círculo virtuoso aí que a gente tem. Então, mais uma vez aí, a gente vendo aí o setor urbano da economia brasileira muito forte, né, Débora? Exatamente. E aqui eu quero até, antes da gente falar do dólar, que vai tomar boa parte do dólar e da Bolsa, que vai tomar boa parte do nosso programa, eu queria fazer um desabafo aqui com vocês. Não é porque eu e André somos economistas, o nosso papel aqui é trazer os dados para vocês e apresentar esses dados de uma forma didática. Então, se o comércio varejista subiu no mês de outubro, o nosso papel aqui é informar que esse comércio varejista subiu no mês de outubro e quais foram os itens ou os grupos, ou quais atividades, que ramos varejistas puxaram essa alta para cima. Ninguém aqui está inventando esses dados e o nosso papel não é pegar esses dados e transformar em algo favorável ou desfavorável, é a gente fazer uma leitura disso aqui com vocês. Então a gente não vai pegar dado para distorcer dado e favorecer parte ou outra parte. Tá, os dados eles estão aí, nosso papel é explicar para vocês o que está acontecendo. Ah, Débora, mas eu não consigo comprar móveis e eletrodomésticos. Isso é uma outra discussão. E por que eu estou falando isso? Porque ontem, quando a gente foi falar da pesquisa Quest, naquela parte dos alimentos, muita gente falou, parece que não é assim, eu não sinto dessa forma, eu não sinto essa melhora, eu não tenho essa percepção. E era justamente isso que estava sendo falado. Porque por mais que a gente tenha um índice de comércio, se a gente for pegar a pesquisa mensal de serviços, ela veio positiva, mais do que o esperado. Comércio varejista veio também acima do que se esperava. E aí a gente pode ter toda uma discussão se essa avaliação do mercado financeiro e essas projeções são reais ou não. Mas aqui elas vieram sim acima do esperado. E aí o nosso papel é explicar por que veio acima do esperado. Então, por mais que a gente tenha vários indicadores melhorando na economia, a gente ainda tem uma leitura da economia na percepção das pessoas, e a percepção não era de nenhum item de consumo, de nenhuma cesta básica, não era disso, não era de preço que a gente estava falando. Na percepção das pessoas, a economia não melhora. Então, a gente tem vários pontos que melhoram na economia quando a gente pega os indicadores do IBGE, e aqui a gente não vai falar, como a gente vê em outros veículos de mídia, que pode discutir metodologia do IBGE, a gente não vai descredibilizar o IBGE aqui, podem esquecer. E o nosso papel aqui é falar, tá bom, a gente tem uma leitura de dados de indicadores positivos. Por que as pessoas não sentem essa percepção? É porque o preço dos alimentos tá ali pressionando o bolso das pessoas? Então vamos entender de onde vem a alta do preço dos alimentos. E aí a gente explica para vocês. E dado isso, como é que a gente pensa num combate inflacionário aqui no Brasil? Que essa é a discussão mais importante, que vai tirar esse peso, principalmente dos estratos de renda mais baixos. Então aqui a gente não está pegando dado do IBGE para passar pano para ninguém não, porque quando a gente tem que criticar, a gente critica e sim dá nome aos bois. A gente está pegando dados do IBGE para passar para vocês essa leitura e ontem a gente estava falando por que essa percepção não chega até as pessoas, por que não tem essa capilaridade. Então era essa discussão que estava acontecendo ontem, eu estava com isso engasgado e aproveitei o IBGE para desabafar. Ponto, falei. Vamos agora que a gente vai ter que desabafar mais ainda, porque veio ontem, nos grandes jornais, na grande mídia, a questão da internação do Lula e o impacto disso do dólar e no Ibovespa. A gente tem, inclusive, aqui uma taxa de câmbio, um print, mostrando aqui para vocês o que a Folha falou sobre o dólar, ontem. Então vamos mostrar aqui para vocês aqui essa arte que a gente montou aqui para ver a frase certinha, inclusive aí do que causou isso, A gente está com a arte aí? Não temos. Não temos a arte, Mas basicamente você tem então o quê? Você tem então que saíram notícias, saíram manchetes, em relação a isso, falando que com a notícia da internação do Lula, o dólar recuou e a Bolsa subiu, então como se fosse resultado disso, como se não tivesse nada a ver com o dia que você tem intervenção cambial de 4 bilhões, que você tem a taxa Selic subindo 1%, com garantia de que ela vai subir mais 1% nas próximas 2 reuniões, não tem nada a ver com o IPC sendo divulgado aí dentro do esperado e garantindo que a taxa de juros dos Estados Unidos vai cair, não teve nada disso. O mercado ele só se sensibilizou porque o Lula pode morrer.
E basicamente eles falaram, não é isso, gente. A explicação era mais ou menos a seguinte. Não é que a gente quer o mal do Lula. O que a gente vê é que, assim, a gente não gostou muito do pacote de gás, a gente não gosta muito da condução de política econômica e talvez com o Alckmin, né, ou quem sabe se ele não concorrer em 2026, a gente tenha uma pessoa aí que siga mais economia do jeito que agrade a gente. Então, basicamente, não é que a gente queira, mas se acontecer, a gente não vai ficar tão triste também não, né? Tem até perfil famosinho aí de Twitter falando assim, será que você sabe para quem que eu estou torcendo, né? Falando exatamente sobre isso. Aí você vê assim, o que realmente o mercado está querendo. O mercado, ele não teve nada a ver os movimentos de mercado com o que aconteceu com o presidente Lula ontem. Mas você teve dois analistas que não tiveram nem a coragem de colocar o nome, falar em off, né? Não tem coragem de colocar o nome, porque sabe aí que você é achincalhado e com razão, né? É todo machão na hora de pedir que pobre não tenha direito social, é todo machão na hora de pedir que você tenha corte no BCP, que salário mínimo não cresça, que velhinho tem que ter aposentadoria reduzida, mas na hora de falar que deseja a morte do Lula assim, não tem a coragem de falar o nome. Não tem coragem de falar o nome aí, porque ele sabe aí que nas entrelinhas o que a gente leu é isso. Então, ó, você vê que o mercado financeiro em off, ele quer isso mesmo. Ele prefere aí, ele deseja a morte de uma pessoa, ele quer sangue, e usa todo um cenário econômico que melhorou as projeções dele, melhorou o dólar, ele melhorou a bolsa, e aí usa isso aí como desculpa para, na verdade, estar desejando a morte de uma pessoa. Aí fala, não é que eu quero a morte, não, eu acho que só o Lula não combina muito com o meu estilo de economia. Quer a morte, sim. Não suporta. O mercado financeiro ontem, com essas duas pessoas que falaram, e toda a mídia que colocou isso, foi canalha. É impossível você ver um negócio desse aí e você ficar tranquilo. Isso aí foi uma das coisas mais repugnantes que eu vi e a pessoa nem a coragem de colocar o nome aí teve. Se tiver que colocar o nome, que eu acho que agradeço, né? Porque pelo menos você mostra que tem um pouquinho de coragem aí, porque nem a coragem de colocar seu nome você teve, seu covarde. Olha, eu tenho aqui, né, para vocês, para não deixar, né, para vocês verem aqui que a gente tem sim esse posicionamento do mercado, eu vou ler para vocês o que saiu ontem numa matéria de mercado financeiro. Não é que o mercado torça contra a saúde do presidente ou de qualquer pessoa, mas reflete nos preços dos ativos o que o governo faz. Houve muito descontentamento com o pacote fiscal e a isenção do IR para renda mensal até 5 mil. Isso já é autoexplicativo, né? Há muita preocupação ainda com a direção das contas públicas, diz um profissional sem nome do mercado financeiro. Até porque, né, não vai querer colocar o nome aqui. E sem especular sobre a saúde do presidente, caso o vice Geraldo Alckmin venha a ter um papel mais importante, pode fortalecer o que agrada o mercado na equipe econômica, que tem sofrido derrota em embates com a ala política do governo, inclusive na recente formatação do pacote, aponta o observador sem nome. Então aqui a gente vê parte da mídia tradicional hegemônica dando voz a essas pessoas, como se tivesse essa relação muito forte entre a saúde do presidente e não só isso, né, mas a queda do dólar e a alta da bolsa. E aí vai uma pessoa que não dá o seu próprio nome, né, não quer ser identificada, falar que não é que a gente está torcendo para a saúde de ninguém, é que se fosse o Alckmin ali no lugar. Então, né, a gente vê, inclusive, as pessoas dando voz a isso. Quando a gente tem uma série de outros fatores macroeconômicos, microeconômicos, que mostram por que o dólar estava caindo. Aqui a matéria da Folha já está no telão para vocês. E eu vou colocar na minha tela, vou colocar aqui para vocês, o movimento do dólar nos últimos dias. Porque quando a gente pega o dólar, ele não começou a cair ontem. E ele não começou a cair ontem depois das 4h20 da tarde, que foi quando a gente teve o vazamento da informação da Mônica Bergamo. Ele começou a cair logo de manhã. E a gente tem que entender por quê. Até ele estava caindo desde o dia 9 de dezembro. Daqui a pouco acho que vocês vão conseguir ver o gráfico na tela, mas o dólar ele vem caindo desde o dia 9 de dezembro. E vamos puxar pela memória o que está acontecendo? Eu falei na segunda-feira que desde que está tendo reunião do governo chinês e os novos pacotes de estímulo estão sendo divulgados,
a gente tem uma valorização no preço das commodities. O minério de ferro está subindo desde segunda-feira. O petróleo está subindo desde segunda-feira. Essa valorização no preço das commodities, a gente não pode esquecer que o Brasil é o quê? O Brasil é um grande exportador de commodities. Boa parte da nossa bolsa está com o peso da nossa bolsa, da maior parte da nossa bolsa, está ligado a commodities. E aí tem um pouco do setor financeiro, que também tem grande peso, mas 30% do Ibovespa, a gente é concentrado em Vale e Petrobras. A gente está falando de Petro 3, Petro 4 e Vale. Isso já corresponde a 30% do Ibovespa, 27% ali e uns quebradinhos para ser mais exato. Então, se a gente tem uma alta de preço de commodities puxada por uma expectativa de demanda chinesa, o que vocês acham que vai acontecer com o dólar? Porque vai entrar recurso aqui. Primeiro, porque somos exportadores de commodities. Segundo, porque o preço dessas commodities está subindo. E aí entra recurso para quê? Para tentar ganhar com Vale, Petrobras e outras empresas ligadas a esses setores. Ainda mais em um momento que nossa bolsa caiu por vários dias consecutivos e comprar essas ações está mais barato. Então vai entrar um monte de recurso estrangeiro aqui para tentar ganhar, principalmente no curto prazo e muitas vezes com especulação nessas ações. Então a gente já tem uma entrada de recurso aí. Uma expectativa de alta no preço das commodities também eleva a percepção que vai entrar mais dólar aqui. Outro ponto. Ontem a gente teve reunião de política monetária aqui, o Copom se reuniu. E a expectativa era que ou subisse 0,75% ou 1%. E isso antes de qualquer... na verdade, o movimento aconteceu antes da reunião, mas já tinha uma expectativa que a taxa de juros ia subir. E uma expectativa que a taxa de juros ia subir possivelmente 1%. E nesse mesmo dia teve leitura da inflação dos Estados Unidos, o CPI. A gente falou ontem que aumentou 100%, e hoje também, aumentou em 100% a probabilidade de corte. Ora, se vai cair juros nos Estados Unidos e aqui a gente sobe 1%, para onde vocês acham que vai o recurso especulativo, gente? Vem para cá também buscar ganho na renda fixa. Então, a gente tem uma série de motivos que se o dólar não caísse ontem, que ia ser muito estranho. E olha desde quando ele tá caindo aí no gráfico. Caiu no dia 9, caiu no dia 10, caiu no dia 11 e está caindo no dia 12 por conta desse diferencial de juros, por conta das commodities da China, por uma série de motivos. E aí você atribui isso a uma internação do presidente Lula. Claro que a internação é importante também, porque ele é o presidente do Brasil, mas isso não tem peso sozinho para derrubar o dólar por 4 dias. E aí a gente vê um analista de mercado falando, não é, é porque a gente está precificando uma possível maior papel do Alckmin. Gente, que papelão, gente, que vergonha. Por isso que ele não deu o nome, né? Porque é uma vergonha, é um vexame. Não tem coragem de dar o nome porque sabe aí que, na verdade, ele só quer a morte do Lula, né? Então, é uma torcida, né? Tá torcendo aí por isso, né? Então, a pessoa do pior espécime possível aí. É um verme, vamos falar a verdade. Esse é o que a gente merece dar para esse tipo de pessoa, né? E parece aí também que a bolsa subiu, né? O Lula foi internado, a bolsa subiu aí, né? O que nossos analistas estão falando, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O mercado acabou de ganhar 3% aí de alta garantida do Copom. Foi lá, é um presente, assim, nosso Campos Neto aí, meu Deus, o Campos Neto aí conseguiu dar o maior presente possível aí para a classe especuladora brasileira aí nessa última reunião. 1% de alta já até esse fim de ano e mais dois reajustes da mesma magnitude. Falando inclusive na ata que era o seguinte, que você precisava aí agora começar a fazer claro que com palavras bonitinhas ele falou isso, né? Que você precisava agora fazer a economia crescer um pouco menos e até aumentar um pouco o desemprego, porque a economia não estava aguentando esse nível de pleno emprego. Ou seja, o Copom deixou claro aí que, na visão aí para combater a inflação, você tem que perder seu emprego e a economia tem que crescer menos. Então, sacrifícios serão necessários, mas não serão com eles, né? É com a classe trabalhadora. Mas teve outros fatores também, né, Débora, que ajudaram a explicar essa alta do Ibovespa ontem e hoje de manhã também, né? A gente tem também alguns outros fatores, né? Exatamente. Até estão perguntando, mas por que hoje está despencando? Vamos lá, gente. Olha esse gráfico aqui de último mês, que está aqui no cantinho. Eu vou até passar meu mouse, eu não sei se aparece para vocês. Não, né? Mas tudo bem. Vocês estão vendo que tem uma barriguinha para baixo, né? Que foi quando a nossa bolsa caiu. Ela teve alguns picos de recuperação e esses picos de recuperação são o dia 3 de dezembro e o dia 5 de dezembro. Na verdade, foi quinta-feira
né, da semana passada, a gente teve uma alta bem expressiva, inclusive na nossa bolsa na quinta-feira, teve uma alta de 1,40, uma recuperação mesmo depois de várias quedas e de várias semanas de queda, então nossa bolsa tem um respiro ali no dia 5, e no dia 6, que foi na sexta-feira, ela volta a cair, mesmo com vários fatores que poderiam levar a bolsa para cima. Né, principalmente ali acordos do Mercosul, tudo isso foi deixado de lado para olhar para o fiscal, porque tinha todo aquele embrolho de como é que ele vai ser desgastado ou não no Congresso. No dia 9, segunda-feira, a gente vê que a nossa bolsa também sobe. Na mesma proporção que o dólar praticamente cai, a nossa bolsa sobe. Por quê? Eles são inversamente proporcionais. Se entra dinheiro para ganhar aqui na nossa bolsa, entra recurso estrangeiro e o dólar cai. Então, normalmente, a gente tem essa correlação negativa entre bolsa e dólar. Bolsa sobe, dólar cai. Dólar cai, dólar sobe, bolsa cai, porque sai dinheiro também daqui. E olha ali no gráfico do último mês, esse movimento ascendente que, na verdade, ele está refletindo esses 3 dias de alta aqui nas barrinhas verdes. Então, você vê que teve um movimento ascendente, não foi um único dia, não foi só ontem. Então, ontem a gente teve mais um dia de alta que vinha acontecendo desde segunda-feira por conta de todos os motivos, principalmente da China. Preço do petróleo e preço do minério de ferro, como eu falei, tem um peso muito grande aqui na nossa bolsa. E por que hoje está caindo? Não está caindo na mesma proporção que subiu ontem. Quando a gente tem alguns ativos que chegam em um determinado teto, as pessoas realizam ganho. Como eu falei, os recursos entram de forma especulativa. Então, quando está muito barato e está num certo piso, eles vêm para cá para comprar esses ativos baratos. Muita gente compra, o preço sobe, chega num teto, as pessoas acham que chegou num limite, e aqui esse limite está sendo dado por essa pontinha que a gente não via há muito tempo na nossa bolsa. Bom, chegou meio perto ali nos 130 mil pontos, vamos realizar ganho, vender a bolsa e realizar esse ganho, embolsar, porque eu não sei se ela vai subir para além disso. Então a gente tem movimentos de correção e de ajuste. E é isso que está acontecendo hoje. A gente tem um movimento de ajuste na bolsa, porque subiu bastante durante a semana, algo que a gente não via há bastante tempo. Então o mercado fica ali com medo disso não se sustentar, vende o ativo, realiza o ganho em bolsa e sai da bolsa. Então a gente tem esse movimento. Além disso, a taxa de juros subiu 1% ontem, gente. Uma taxa de juros que sobe 1% e se torna a segunda maior taxa de juros real passando a Rússia, diminui o apetite por ativos de risco, porque você vai ganhar 12,25 no título mais seguro, mais líquido do Brasil. E se você quiser segurar um pouco mais o seu dinheiro, você ganha quase 15%, porque estava em 14,63 ontem a taxa de juros pré-fixada de curto prazo. Então você vai ganhar 60 num título para 2027, você vai ganhar 14,63%. Quem que vai querer correr risco na bolsa de perder, sendo que se ela sentar num título pré-fixado, ela vai ganhar 14,63%. Se ela pegar um título 27 Selic e sentar nele, ela vai ganhar 12,25% ao ano com liquidez. Então quem vai querer concorrer, botar o dinheiro em risco para talvez ganhar na bolsa, para correr o risco de perder e talvez ganhar mais, porque pode ser que nem ganhe mais que 12%, 14%. Então, isso diminui o apetite por ativos de risco e também derruba a nossa bolsa. Uma taxa de juros mais alta também vai competir ali com a bolsa e o recurso especulativo vai sair desse ponto, vai sair dessa caixinha, vamos pensar assim, e vai para outra ganhar mais fácil. O dinheiro especulativo age assim, é o que pode dar mais ganho para ela no curto prazo. E esses são os motivos que estão derrubando a nossa bolsa hoje. Ajuste e aversão a risco. Na Folha hoje de tarde, sucesso na cirurgia derruba a bolsa. Aí a gente já sabe desconstruir, Não vamos cair nessa cilada. Exatamente. Vamos chamar, só para quem não sabe, aí a taxa de Selic aí está em 12,25%, 1% de alta, tá? Só porque se não ficou claro ainda, tá? É isso que aconteceu. A gente traz o ranking amanhã para você. Vamos então chamar agora a nossa audiência aqui para a live que vai acontecer aí na próxima semana, dia 15 de dezembro aí, o paradoxo da escolha, Então a gente vai explicar para vocês por que tanta opção deixa a gente mais frustrado, ansioso, É aquela coisa, muita opção no iFood, você demora 10 minutos para conseguir achar o que você vai comer, aí depois você vai escolher o filme na Netflix, aí você perde meia hora e não escolheu nada aí, então é muita escolha aí, você acaba frustrando aí, acaba interferindo muito na vida das pessoas, esse mundo moderno aí, com uma infinidade de escolhas e a dúvida que a gente acaba ficando. Entra aqui em iclmercado.com.br para ver a nossa live dia 15 de dezembro, que é o domingo às 8 horas da noite, e vai ser também o lançamento do livro dele no Brasil. Vai ser imperdível, gente. Imperdível mesmo. Uma aula magna, online e gratuita, Então não dá para perder, já se inscrevam aqui.
E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência com o William De Luca e o Guga Noblat. E a gente volta amanhã para trazer o ranking dos juros reais. A gente vai falar de BCBR também, que sai amanhã. Será que o mercado vai errar a projeção? Porque eles sempre erram. Então a gente vai trazer também esse ponto e vamos discutir os principais assuntos do dia com vocês. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você já ouviu falar do paradoxo da escolha? Ele diz o seguinte: apesar de hoje em dia a gente ter muito mais opção para escolher em relação a tudo, ao fundo de investimento que você vai aplicar seu dinheiro, a calça jeans que você vai comprar, ao cereal que você come no café da manhã, somos hoje mais infelizes com nossas escolhas. Isso é um fato, os experimentos mostram isso. Mas por quê? Ter mais opções está nos causando mal. Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos do mundo, parece ter encontrado a resposta para isso. E suas palestras já foram assistidas por mais de 40 milhões de pessoas em todo o planeta. O ICL, trazendo para sua comunidade um super presente de fim de ano, agendou uma aula para o dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite, com Barry Schwartz. O paradoxo da escolha. Por quê? O excesso de opções arruinou nossas vidas. E não perca esse presente de fim de ano do ICL.